Você já assistiu a um filme achando que tinha entendido tudo, mas no final percebeu que estava completamente enganado? Hoje temos aqui 5 filmes com plot twist que você precisa assistir pelo menos uma vez. E já fica o aviso, tá? Pode ter spoilers, porque quando o assunto é reviravolta, é difícil fugir deles. O primeiro filme da lista é Amnésia, também conhecido como Memento. Imagine tentar resolver um crime sem conseguir formar novas memórias. É exatamente isso que acontece com Leonard Schell, um homem que perdeu a capacidade de guardar informações recentes depois de um ataque traumático. Ele lembra do passado, lembra da esposa, ele lembra da dor, mas tudo o que acontece agora desaparece em poucos minutos. Para continuar sua investigação, Leonard cria um sistema: fotos, anotações, bilhetes e tatuagens espalhadas pelo próprio corpo. Cada marca parece ser uma verdade absoluta, cada pista parece levar ele mais perto do culpado. Mas o problema é que Leonard não consegue lembrar de onde essas pistas vieram. E é aí que o filme começa a mexer com a sua cabeça. Em Amnésia você não acompanha a história de uma forma normal. O filme começa pelo fim e vai voltando no tempo. Você vê as consequências antes de entender as causas. Você desconfia de todo mundo. E aos poucos começa a perceber que o maior mistério talvez não seja descobrir quem matou a esposa de Leonard. O verdadeiro mistério é descobrir se ele pode confiar nele mesmo. O plot twist de Amnésia é forte porque muda completamente a forma como você enxerga o personagem. Ele não é apenas uma vítima perdida em busca de justiça. Ele pode ser alguém preso em uma mentira que ele mesmo precisa manter viva para continuar existindo. É um filme sobre memória, culpa, vingança e sobre como a mente humana pode escolher uma ilusão quando a verdade é dolorosa demais. Se em Amnésia o perigo está dentro da memória de um homem, em Coerência o perigo está em algo ainda mais estranho. A própria realidade começa a se quebrar. A ideia do filme parece simples. Um grupo de amigos se reúne para jantar durante uma passagem de um cometa. No começo tudo parece normal. Conversas, tensão entre alguns personagens, clima de reencontro, até que a energia cai. Os celulares param de funcionar e as coisas estranhas começam a acontecer. Quando eles saem da casa, descobrem que existe outra casa próxima com luz acesa. Só que essa casa parece ser exatamente igual a deles. E lá dentro existem pessoas parecidas com eles. A partir daí, Coerência vira um pesadelo psicológico. O filme começa a brincar com universos paralelos, escolhas alternativas e versões diferentes dos mesmos personagens. Cada decisão cria uma nova possibilidade. Cada pessoa pode não ser exatamente quem diz ser. E a pergunta vai crescendo. Se existem várias versões de você, como saber qual delas é a verdadeira? O plot twist de Coerência funciona porque o filme transforma uma situação comum em um labirinto existencial. Não é só sobre realidade paralela, é sobre medo, sobre identidade, sobre como uma pessoa seria capaz de fazer para proteger a própria vida. E quanto mais os personagens tentam entender o que está acontecendo, mais eles se perdem. O mais assustador é que o filme faz tudo isso com poucos cenários, poucos personagens e uma sensação constante de paranoia. Você começa assistindo a um jantar entre amigos e termina preso em uma pergunta impossível: e se a versão mais perigosa de você mesmo estiver tentando tomar o seu lugar? Depois de realidades paralelas e versões alternativas, o terceiro filme da nossa lista vai para um outro tipo de reviravolta. Aqui o suspense está no tribunal. Duas faces de um crime acompanham Martin, um advogado famoso, confiante e acostumado a vencer casos difíceis. Ele decide defender Aaron, um jovem tímido, assustado e acusado de matar brutalmente um arcebispo. À primeira vista, Aaron parece frágil. Ele gagueja, parece confuso, parece incapaz de cometer um crime tão violento. E é justamente essa imagem que começa a mexer com o caso. O advogado vê nele uma chance de provar sua inocência, mas conforme a investigação avança, surgem detalhes obscuros envolvendo abuso, manipulação e segredos dentro da igreja. O filme vai te levando a acreditar em uma coisa e depois te puxa para outra. E quando a verdade finalmente aparece, ela muda completamente tudo o que você pensava sobre ela. O plot twist de Duas Faces de um Crime é um dos mais marcantes porque depende muito da atuação e da construção do personagem. Você passa o filme inteiro tentando entender se Aaron é uma vítima, um manipulador ou alguém quebrado pelo trauma. E quando a última peça se encaixa, a sensação é brutal. Porque você percebe que o jogo era muito maior do que parecia. O filme mostra que às vezes o maior truque não é esconder a verdade, é fazer todo mundo acreditar na mentira certa. O próximo filme mistura romance, drama, mistério e investigação. Mas por trás de uma história aparentemente sensível e poética, existe uma dúvida que muda tudo. Até onde alguém iria para sobreviver? Um lugar bem longe daqui acompanha Kaya, uma jovem que cresce isolada nos pântanos depois de ser abandonada pela família. Ela aprende a sobreviver sozinha. Conhece a natureza melhor do que qualquer pessoa por ali. E por causa do seu isolamento, passa a ser vista pela cidade como alguém estranha, selvagem e perigosa. Só que tudo muda quando um homem é encontrado morto. E Kaya se torna a principal suspeita.
A partir daí, o filme mistura passado e presente. De um lado, vemos a infância difícil de Kaia, sua solidão, seus relacionamentos e sua tentativa de encontrar afeto em um mundo que sempre a rejeitou. Do outro, acompanhamos o julgamento e a dúvida. Ela é inocente ou realmente matou alguém? O filme constrói essa dúvida de forma cuidadosa. Kaia não é mostrada como uma vilã, mas também não é apenas uma vítima simples. Ela é alguém que aprendeu desde cedo que o mundo pode ser cruel. E quando a reviravolta acontece, ela faz o público repensar toda a história. O plot twist de Um Lugar Bem Longe Daqui não é apenas sobre descobrir o que aconteceu, é sobre entender que uma pessoa marcada pelo abandono pode fazer muita coisa para nunca mais ser presa, ferida ou controlada. É um final que divide opiniões, porque mistura justiça, sobrevivência e moralidade. Você pode terminar o filme entendendo Kaia, mas ainda se perguntando se entender é o mesmo que absolver. E para fecharmos essa lista, chegamos a um filme que talvez seja o maior quebra-cabeça visual mental de todos aqui. Um filme onde a pergunta não é apenas o que é a verdade. A pergunta é, você está acordado ou ainda está sonhando? A Origem acompanha Don Cobb, um especialista em invadir sonhos para roubar informações do subconsciente das pessoas. Nesse mundo, sonhos podem ser planejados, memórias podem ser manipuladas. E uma ideia pode ser tão bem implantada e tão profunda na mente de alguém que a pessoa passa a acreditar que ela nasceu ali. Cobb recebe uma missão quase impossível. Em vez de roubar uma ideia, ele precisa plantar uma. Esse processo é chamado de Inception. Mas quanto mais o filme avança, mais percebemos que o grande conflito não está apenas na missão, está dentro do próprio Cobb. Ele carrega culpa, trauma e uma lembrança da esposa, Mal, que aparece constantemente como uma ameaça dentro dos sonhos. Ela é uma projeção da mente dele, uma memória que ele não consegue controlar. E essa presença coloca toda a missão em risco. A Origem funciona porque mistura ação, ficção científica e drama emocional, em várias camadas de realidade. Sonho dentro de sonho, tempo passando de forma diferente, personagens tentando lembrar qual camada é real e o público tentando acompanhar cada detalhe. Mas o maior golpe vem no final. Depois de tudo, Cobb finalmente retorna para casa. Ele gira o peão, seu objeto usado para testar se está um sonho ou uma realidade. Se o peão cair, ele está acordado. Se continuar girando, ele ainda está sonhando. Mas antes de vermos a resposta, o filme corta. E é isso que torna o final tão icônico. A grande questão não é apenas se Cobb está sonhando ou acordado. A grande questão é que, naquele momento, talvez ele não se importe mais. Ele finalmente reencontra os filhos. Ele escolhe viver aquele instante. O filme deixa o público preso na dúvida até hoje. O plot twist de A Origem não entrega uma resposta fechada. Ele entrega uma pergunta. Porque o final não termina quando a tela escurece. Ele continua na cabeça de quem assistiu. Esses 5 filmes provam que um bom plot twist não serve só para surpreender. Ele muda tudo que você achava que sabia. Em cada um deles, a verdade estava escondida nos detalhes. Na memória, na realidade, na mentira, na sobrevivência ou até dentro de um sonho. E talvez seja por isso que filmes com reviravolta prende tanto a gente. Porque eles lembram que nem sempre enxergamos o mundo como ele realmente é. Às vezes, enxergamos apenas a versão que queremos acreditar. Agora me conta nos comentários qual desses filmes tem o melhor plot twist. E se você gosta de cinema, mistério e filmes que explodem a cabeça, já se inscreve aqui no canal e continue acompanhando o Planeta Cinema.